Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos. Hoje já quero alertá-los que o tempo aqui em São Paulo está muito feio, né? Dá para ver aí pelo Cidade Alerta, pelo Brasil Urgente. Então pode ser que a qualquer momento a conexão caia. Se eu desaparecer, aguardem 3 minutos. Se eu não retornar, é porque eu não vou retornar. Aí nós damos um jeito de continuar o estudo em outro momento, ok? Vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia. Vocês que baixam os áudios pelo SoundCloud também, obrigado por nos acompanhar, por prestigiarem esses estudos. E o mesmo para vocês que acompanham pelo YouTube, ok? E aos companheiros de caminhada no presencial, né? Deixar aqui então o meu boa noite para Socorro de Paulista, em Pernambuco, o Cássio de São Paulo, capital, a Clemilde de São Paulo, capital, a Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, a Isabela de Franca, interior de São Paulo, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Pati de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, eu, Sérgio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Adriana, também de Caxias do Sul, está por aqui, ok? Não é, como vocês podem reparar, menos pessoas têm nos acompanhado desde o recesso de férias, né? E isso é esperado tanto por uma questão psicológica, porque esse estudo por si só, ele é um estudo difícil, né? Não o estudar a parte teórica em si, porque isso eu tento, pelo menos da melhor forma possível, simplificar, mas ele é difícil porque mexe com conteúdos internos. Então, a pessoa realmente, depois que dá uma parada, acaba desmotivando a retornar, mas, em contrapartida, alguns outros chegaram, conseguiram nos alcançar e estão a todo vapor aqui. Vocês que deram essa desistida, se voltarem a enxergar esses estudos, estaremos esperando o seu retorno. E vocês que estão chegando agora, não se apressem, venham com calma, porque senão isso aqui pode gerar uma congestão psicológica e é mais fácil vocês desanimarem do que seguirem em frente, tá? Por mais prazeroso que possa parecer lidar com esse estudo, ele mexe com conteúdos internos e isso, inclusive, nós vamos ver hoje. Neste estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, a realização é da Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Ross. Este é o encontro de número 28, capítulo 3.1, Irritabilidade e Violência, parte 3. Ok? Então vamos em frente, né? Para quem não se lembra, nós estávamos estudando sobre o comportamento dos indivíduos que agem com irritabilidade e violência, e agora, nessa última parte deste capítulo, Joana traz meios de se tratar. Então vamos continuar direto no texto. As diversas terapias acadêmicas propiciadas pela psicanálise, pela psicologia comportamentalista e pela humanista possuem valioso arsenal de recursos para auxiliar esses pacientes portadores de irritabilidade e de violência, por conseguirem desenraizar-lhes os conflitos do inconsciente, que se exteriorizam na conduta habitual, convidando-os à mudança de comportamento, que é o passo essencial para a aquisição da saúde emocional. Então é importante ter uma questão clara aqui. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Mas parece que todos os problemas dessa ordem você quer resolver como psicólogo. É lógico que você quer encaminhar a pessoa para a psicologia. Você é psicólogo, você quer o seu consultório cheio. Tem duas verdades nisso aí. Que dentro dos horários que eu disponibilizo, eu quero o consultório cheio, porque é disso que eu preciso para viver. Mas uma outra situação. Eu não encaminho as pessoas para a psicologia porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu estudei a psicologia porque eu acredito que ela pode modificar. Eu não ficaria 5 anos em uma profissão que paga mal, principalmente com a inteligência analítica que eu tenho, que eu me dou muito bem com números e com matemática, para ficar numa profissão que paga mal, pura e simplesmente por uma questão de vaidade.
Até porque psicólogo não é status de nada aqui no Brasil, né? Você não faz diferença nenhuma. Então, qual é o objetivo disso? Pelas experiências pessoais, pelo meu histórico de vida, por todas as situações que eu passei, que um dia, quem sabe, eu fale mais sobre isso, eu precisei da psicologia para sobreviver. Foi um cenário muito sombrio, muito tenebroso, principalmente no meu histórico de infância e adolescência. Então eu reconheço o funcionamento da psicologia. Então quando eu falo, leve isso para o seu terapeuta, procure um terapeuta, eu não estou encaminhando para ninguém que eu conheço, eu não estou encaminhando para mim mesmo, eu estou dizendo, procure, porque funciona. Funcionou para mim. E eu estar aqui oferecendo esse estudo é uma prova disso. E agora a Joana está confirmando isso, tá? A psicologia, então, não é uma conversa de bate-papo, não é uma coisa simples. Ela permite que qualquer situação seja mudada, dependendo, é claro, da habilidade do terapeuta e do comprometimento do cliente. Se houver um terapeuta com grande habilidade e um cliente com grande comprometimento, qualquer situação pode ser alterada em nível psicológico. Tá? Eu não estou dizendo que uma doença crônica vai se curar, eu não estou dizendo que milagres vão acontecer, mas eu estou dizendo que qualquer situação pode ser trabalhada, principalmente quando nós pensamos na questão espiritual. Tá? Então eu vou resolver isso nessa existência para que na próxima isso ocorra. E em momento algum eu estou deixando de lado os aspectos da medicina que trabalha com a parte fisiológica. Tá? São disciplinas complementares e não excludentes. Se você trabalha só com a parte médica e farmacológica, vai ficar faltando alguma coisa. Em alguns casos da psicologia, se você não inclui a medicina e a farmacologia, talvez não dê tempo de resolver o problema, porque a doença pode te consumir antes disso, ok? Deixando isso claro, então, esse posicionamento não é tendencioso porque sou psicólogo. Eu sou psicólogo porque acredito nessa ciência e é por isso que eu estou querendo compartilhá-las com vocês que não são da área, que são leigos, de uma forma que vocês consigam ter mudanças na própria vida sem dependerem de mim para isso. Continuando então. As diversas terapias acadêmicas propiciadas pela psicanálise, pela psicologia comportamentalista e pela humanista possuem valioso arsenal de recursos para auxiliar esses pacientes portadores de irritabilidade e de violência. Por quê? Porque conseguem desenraizar os conflitos do inconsciente que se exteriorizam na conduta habitual, ou seja, pela forma quando o indivíduo conduz a sua vida, o jeito que ele grita, como ele grita, tem um conflito inconsciente. E a psicologia ajuda a desenraizar-lhes, e aí nós podemos estudar a raiz, convidando-os à mudança de comportamento, que é o passo essencial para a aquisição de saúde emocional. Ok? Como é isso na prática? O Cássio fez uma pergunta aqui. Terapeuta também consulta outro terapeuta, certo? Inclusive, um terapeuta que não faz terapia não é um bom terapeuta. Porque alguns psicólogos falam, não tenho tempo, não tem que ter. Se você não faz terapia, então você não é um bom terapeuta. Isso nós somos ensinados desde a faculdade. Tá? Primeiro, porque eu tenho que acreditar naquilo que eu vendo. E segundo, porque eu preciso de uma pessoa neutra para me avaliar enquanto eu avalio outras pessoas. Senão quem perde a neutralidade sou eu. Aí eu resolvo os meus conflitos com o meu terapeuta e eles passam a não me interferir quando eu for resolver, auxiliar na resolução dos conflitos dos meus clientes. Então, como funciona na prática? O indivíduo fala que é muito irritado. Eu sou muito irritado. Pronto. Essa é a visão que ele tem do universo da irritabilidade dele. Eu sou irritado. Como que a psicologia atua? Você é irritado como? Eu sou irritado. Tudo me irrita. Tudo te irrita ou algum aspecto específico te irrita? Não, minha mulher me irrita mais. Sua mulher te irrita mais ou qualquer mulher te irrita mais? Aí ele começa a pensar. Te irrita ter uma mulher presidente da República? Te irrita ter uma mulher presidente da sua empresa? Te irrita? Aí ele vai começando a perceber. Qual foi a mulher que te respondia as coisas com agressividade? Vai falar, na segunda série tinha uma professora que me chamava de burro e me ridicularizava. Percebe? Nós vamos entendendo. Tá? Que ficou associado a alguma questão com a figura feminina que tem autoridade sobre ele. As que não têm autoridade sobre ele não o irritam. As que têm, o irritam, porque esse aspecto está mal resolvido. Isso é desenraizar o conflito inconsciente.
Quando ele consegue desenvolver isso, ele começa a perceber que ele não grita com homens que estão acima dele, ele não grita com estranhos na rua, se for um cara musculoso, ele não grita. Então, quer dizer, se você tem um problema de irritabilidade, você vai se irritar com o Arnold Schwarzenegger e você vai se irritar com o ET, lá da dupla ET e Rodolfo. Se você só se irrita com mulheres que são frágeis, então você não tem um problema de irritabilidade, você tem um problema machista de deslocamento de uma energia psíquica que ficou adoecida, porque uma professora na segunda série te humilhou. Tá? É bem diferente e a pessoa passa a tratar o objeto específico da irritabilidade dela e não passa mais a enxergar a si mesma e passa a não mais enxergar a si mesma como um ser irritado. Tá? Então a psicologia nos ajuda a concentrar e definir no que realmente estamos adoecidos, e quando esse aspecto de que o todo está adoecido diminui para um ponto específico, o indivíduo fica mais tranquilo e fica com mais chance de sucesso, porque ele vê que a mudança não vai ter que ser tão grande quanto ele imaginou que seria. Ok? Então, o que seriam psicanálise, psicologia comportamentalista e humanista? Aqui eu separei, no site do Albert Einstein tem uma definição que eu acredito que ficou suficiente, nem havia necessidade de entrar em termos muito mais técnicos. Tá? Ela colocou psicanálise, psicologia comportamentalista e humanista. Mas é importante que vocês tenham em mente que existem várias abordagens de psicologia, tá? Constelação familiar, psicodrama, lacaniana, terapia rogeriana, tem vários aspectos. Por isso, sempre que você for procurar fazer terapia, você precisa saber com quem você está conversando. Tá? Eu vou no meu psicólogo, mas ele não fala nada, ele só fica quieto, eu falo, ele não responde, meu psicólogo não é bom. Não, você provavelmente está lidando com um psicanalista. E a psicanálise aconselha o terapeuta a não intervir na associação livre do cliente. Isso é uma técnica, não é um descaso. Ele está te ajudando a pensar, não interferindo na sua conduta. Ah, mas eu não gosto disso, eu quero alguém com quem eu possa debater. Então você vai ter que procurar outra abordagem. Às vezes essa inexperiência com relação aos terapeutas faz as pessoas acharem que a psicologia não funciona. E na verdade você precisa da ferramenta certa para a sua situação. Se você é uma pessoa que gosta de falar por 50 minutos sem ser interrompido e se deparar com um comportamentalista ou um humanista, você vai ser interrompido provavelmente, tá? Então você precisa procurar um psicanalista. E assim nós vamos nos ajeitando. Nota do expositor. Psicanálise. Segundo Freud, a psicanálise é um procedimento para a investigação de processos mentais que são quase inacessíveis de outra maneira. É uma teoria que procura descrever a origem dos transtornos mentais, o desenvolvimento do homem e de sua personalidade, além de explicar a motivação humana. O número de sessões semanais é variável e normalmente os processos terapêuticos levam anos. Geralmente, o analista utiliza divã, tá? Não é só o psicanalista que usa divã, mas quase todos os psicanalistas usam divã, pelo menos os ortodoxos, tá? Alguns fazem 5 sessões por semana, 4 sessões por semana. Dificilmente você vai achar um psicanalista que te atenda uma vez por semana. A maioria fica sempre entre 2 ou 3 no mínimo, porque a psicanálise funciona com essa criação de uma codependência entre o cliente e o terapeuta propositalmente, para que as relações que adoecem o cliente fora do setting terapêutico comecem a acontecer dentro da terapia. Então eu te atendo 5 vezes por semana, você começa a faltar, você começa a chegar atrasado, você começa a atrasar o pagamento, reclamar do preço, e aí eu passo a fazer a leitura de que você faz isso nas suas relações fora também. Então, no começo do namoro você é a mulher perfeita, mas depois de um tempo você começa a reclamar, começa a querer que o cara pague a conta, e aí eu vou te ajudando a elaborar. Isso é o que o psicanalista faria. Tá? Estou sendo extremamente superficial aqui, só para que nós possamos acompanhar a obra. Ok? Então tem essa variável nos encontros e normalmente eles dizem que sua terapia começa de verdade depois de uns 10 anos em terapia. Depois de que você está 10 anos fazendo psicanálise, é que você conseguiu tirar a maioria das cascas e das defesas que te impediam de fazer a terapia, mesmo que você esteja indo lá. E aí a terapia começa de verdade. Muitas pessoas não conseguem passar nem do primeiro ano. Segundo, psicologia analítica, a de Jung, que é a mais utilizada por Joana de Ângeles. Tem como metas terapêuticas não só a conscientização das emoções, mas dos conflitos não aceitos,
expressos muitas vezes por meio de doenças e sofrimentos. Tem como meta principal ajudar o indivíduo a retornar à sua essência de afeto, liberdade e bem-estar, ou seja, o resgate de sua condição humana, individual, natural e sem deformações. Os analistas junguianos utilizam o conteúdo onírico, os sonhos, dos pacientes como meio de análise. O tempo de terapia é variável. Aqui, diferentemente da psicanálise, não há essa necessidade de criação de dependência, pelo contrário, ela é rejeitada. Então, um terapeuta junguiano dificilmente vai te atender 2 vezes por semana, será sempre semanal, tá? Porque ele não quer que a dependência, o vínculo se fortaleça muito e que seja apenas um ponto de apoio durante essa caminhada, ok? Lembrando que Jung não considerava que a terapia dele era junguiana, ele achava que junguiano era só ele porque ele chama Jung, que cada um desenvolve a sua e ninguém vai ser capaz de repetir o que ele fez porque ele é um ser individual, tá? Então, é como se eu fizesse uma terapia com a base da psicologia analítica criada por Jung, ele entenderia que a minha espécie de terapia é uma terapia antenoriana, vitoriana, mas não junguiana, ok? Nós falamos junguiana para nos comunicar de que estamos nos utilizando da psicologia analítica que foi criada por Jung. Continuando, psicoterapia cognitivo-comportamental. É uma forma de terapia objetiva, que procura tratar de maneira direta e eficaz com ênfase no presente. O foco principal dessa terapia está em como os problemas interferem na vida diária e como é possível alcançar o entendimento desses problemas e desenvolver maneiras de lidar com eles. É um tipo de psicoterapia mais ativa, em que o psicoterapeuta participa ativamente e convoca o paciente a pensar sobre determinados assuntos entre as sessões. Então, quando você vai num psicoterapeuta que te dá testes para fazer, né, que não são testes projetivos, se ele manda você desenhar uma casa, uma árvore, uma criança, isso é teste projetivo, isso é psicanalítico. Agora, se ele te dá um inventário de ansiedade, um teste de aptidão social, ou qualquer coisa do tipo, é um comportamentalista. Tá? Por que eles são comportamentalistas, cognitivos comportamentais? Porque eles descendem dos behavioristas, que eram extremamente comportamentalistas, que estudavam o reflexo no corpo físico, tá? Começando ali com Pavlov. Então, tudo para eles dizia respeito a respostas fisiológicas em razão de estímulos que vêm de fora. Depois isso evoluiu, começaram a perceber que existe o aspecto mental envolvido nessas percepções, por isso acrescentaram o cognitivo na teoria e agora é cognitivo comportamental, ou seja, a forma como eu penso me leva a me comportar daquela forma, então estudando o meu comportamento, eu entendo como eu penso, e vice-versa, ok? Então, normalmente, esse é o terapeuta que fala para você, olha, semana que vem nós vamos falar sobre o seu vício em cigarro. E aí, na semana que vem, ele começa falando, e aí, você pensou no que eu te falei? Se o teu terapeuta fala, você pensou no que eu te falei, eu te dá tarefas para fazer em casa, ele tem muito mais chance de ser um terapeuta cognitivo-comportamental. Tá? A sala costuma ser montada muitas vezes como se fosse uma sala de casa, para simular muito mais um bate-papo do que uma terapia. Eles não gostam de utilizar mesa na relação com o cliente também e tal, mas eles costumam ser mais próximos do que a medicina atual. Tá? Alguns utilizam jaleco, mas é mais voltado para esse caminho de parecer um bate-papo, com o objetivo de alterar comportamentos sem se aprofundar muito no porquê. Tá? Não interessa por que você fuma, me interessa o porquê você fuma hoje. Tá? Se você não foi amamentado direito, se você passou fome na infância, não é o caso aqui. Mas hoje você fumou porque está ansioso, então vamos entender sua ansiedade e tentar substituir esse comportamento para que você pare de fumar, mas não vamos entrar nos motivos que te levam a isso. Isso seria cognitivo-comportamental de forma superficial. E a Gestalt terapia é pautada na doutrina holística, na fenomenologia e no existencialismo, baseada no aqui e agora. A Gestalt terapia tem como foco levar as pessoas a restaurar o contato consigo, com os outros e com o mundo. Por ser considerado uma abordagem humanista, acredita na capacidade do ser humano em se autorrealizar e desenvolver seu potencial. O tempo de terapia é variável. Essa é a abordagem na qual eu me formei, na Gestalt terapia, tá? E
como funciona a gestalterapia? A gestalterapia tem essa ênfase no aqui e agora. Então, quando você entra para conversar com um gestalterapeuta, ele não vai puxar um assunto do encontro anterior. Ele vai te perguntar como você está. E hoje, como você está? Como posso te ajudar? Porque o que interessa é o que você está sentindo hoje. Então, se na semana passada nós encerramos a sessão falando do seu filho, nessa nós nem vamos tocar no assunto se você não trouxê-lo. Não trazê-lo, perdão. Eu fico lendo e falando ao mesmo tempo, cometo esses absurdos vocabulários. Nós vamos a partir sempre do aqui e agora. O gestalterapeuta, então, ele trabalha de forma holística, ou seja, ele não exclui as coisas do seu sistema, então ele tem que entender onde você trabalha, como é a pessoa com quem você trabalha, qual é o contexto em que você está inserido, não enxerga as partes, mas sim o todo, né? Então, quando eu falo essas coisas mas você não se irrita só com as mulheres ou só com os homens, você se irrita com todo mundo. Isso é fazer a redução fenomenológica. Começar a entender como a sua raiva atua, dando passos atrás até chegar na origem dela, e a fenomenologia e o existencialismo são a base da gestalterapia. Ok? Então, voltando aqui no texto de Joana, vejam, diversas terapias acadêmicas propiciadas pela psicanálise, então inclui a psicanálise, e a psicologia analítica, que é um passo distante da psicanálise, mas tem muito da psicanálise em sua base também. A psicologia comportamentalista, que é essa cognitivo-comportamental e a behaviorista ortodoxa. E a humanista, que inclui a gestalterapia. Ok? Então, tem outras, como eu disse, mas de forma geral, essas são as principais que você vai encontrar no mercado, e é importante saber o que o seu terapeuta trabalha. E aí a Eliane traz uma pergunta. Para a síndrome do pânico, qual seria a melhor? A síndrome do pânico foi modificada, a terminologia dela agora é transtorno de pânico, tá? Então, não existe uma que é melhor para determinada coisa, existe uma que é melhor para você. Se você é uma pessoa que precisa de resultados imediatos, ou se você é uma pessoa que tem mais tempo para lidar com a situação, você pode também trabalhar com todas elas aos poucos. Então, eu preciso reduzir o sintoma imediatamente. Você pode ir para uma comportamental cognitivo, que vai te ajudar técnicas de respiração, que vai te ajudar com relaxamentos, meditação. Depois que isso estiver resolvido, você quiser entender as causas e aprofundar nisso, você pode ir para uma psicanálise, né? Você pode ir para a gestalterapia. Então, a decisão é sempre sua. Tá? Não existe uma que é melhor do que a outra. Entre os terapeutas existe uma briga muito grande, como se fosse Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Sport e Santa Cruz, né? Grêmio e Inter, para não deixar todas as regiões de fora aí. Mas, na verdade, eu não vejo assim, tá? Eu me utilizo de recursos de todas elas, tenho como base de formação a gestalterapia, mas eu me utilizo de recursos de todas elas, então o principal é que você se sinta à vontade com o seu terapeuta. E pode ser, por exemplo, que você escolha um gestalterapeuta, mas não vá com a cara do indivíduo e não goste da forma como ele te atenda e acabe se encontrando em outra maneira. A minha sugestão é sempre assim, né? Tudo que nós fizermos, nós não podemos pensar na comodidade, ok? O ano passado, ano retrasado, quando eu estava no interior de São Paulo, eu fazia terapia, eu tinha que andar 35 quilômetros para fazer terapia, sendo que na minha cidade tinha um monte de terapeutas. Por quê? Porque eu encontrei fora da minha cidade um em quem eu confiava, tá? Seria mais cômodo para eu fazer na minha cidade, mas eu ia para fora, pagava bem mais caro do que era ali no meio, mas ele me deu um retorno de investimento que foi muito melhor para mim, tá? Então, tudo depende do que você quer. Se você quer o barato e o perto, pode ser que você não tenha qualidade. Se você quer o caro, não significa que vai ter qualidade também, mas tem que ir tentando. Vai chegar uma hora que você vai encontrar e vai fazer sentido, tá? Normalmente, quando bate no primeiro encontro, você já sabe que aquele é o terapeuta para te ajudar. Quando no primeiro encontro você não sentiu aquilo, dificilmente você vai sentir depois. E eu falo por experiência pessoal, porque eu faço terapia desde criança, praticamente. Ok, a Adi deixou um comentário aqui, mas comentários grandes assim eu não leio, tá, Adi? Senão desvia o estudo, e eu também não respondo questões pessoais aqui no estudo, ok? Então eu sugiro que você pegue o tema
e leve essa pergunta para o seu terapeuta, coisa do tipo, para não parecer que eu não quero responder, mas é que eu não posso, senão o estudo se transformaria nisso. Continuando em Joana, os métodos ericksonianos igualmente oferecem uma grande contribuição terapêutica para esses, como para outros tormentos, tá? Relacionados à violência, agressividade e irritabilidade, que não podem ser desconsiderados, desde a sua apresentação gestual durante a consulta até os confrontos estratégicos com o conflito da irritação e da violência, mediante a apresentação discreta de novas metas que interessem ao inconsciente que se encontra no comando desse mórbido procedimento. Os métodos ericksonianos. Então, primeiro vamos entender quem é Erickson. Nota do expositor: Milton Hyland Erickson, 1901 a 1980, foi um psiquiatra e psicólogo estadunidense, especialista em hipnose médica e terapia familiar. Foi fundador e presidente da Sociedade Americana de Hipnose Clínica, membro da Associação Americana de Psiquiatria, da Associação de Psicologia e da Associação de Psicopatologia, todas dos Estados Unidos. Também teve influência indireta na criação da programação neurolinguística. No tocante à hipnose, aqui nota do expositor, na tese de doutorado apresentada pelo Instituto de Psicologia da USP, pela doutoranda Regina Maria Azevedo, agora doutora. O discurso terapêutico de Milton Erickson. Ela autoriza a reprodução para fins educativos, contanto que haja a citação. Portanto, está aqui a citação, doutora Regina. No tocante à hipnose, a substituição do transe pelo uso de metáforas e da indução direta com efeito hipnótico são os temas mais evidenciados entre seus seguidores de Erickson. Da hipnose tradicional, em que o sujeito, dependendo da intensidade do transe, era colocado em estado de torpor, pouco restou na prática da chamada terapia ericksoniana. O estado hipnótico é alcançado facilmente por meio da habilidade do terapeuta, que utiliza certos padrões linguísticos para confundir o cliente, dele extraindo alguns conteúdos internos para criar, a partir desses conteúdos, uma estratégia de mudança do estado atual do paciente, visando a melhora num futuro breve, começando pelo agora. Ok? Isso é ela falando de Erickson. Então, eu vou explicar por cima aqui o que aconteceu, para que nós possamos voltar no slide. Nós tínhamos a hipnose clássica, tá? Que é aquela hipnose que você vê nos filmes, que tem um pêndulo, que a pessoa come cebola e acha que está comendo maçã. Aquilo é hipnose clássica, tá? Erickson começou a discordar dessa forma de hipnose, porque ele achou que o cliente tinha que participar do processo. Tá? Quando a hipnose é clássica, o que acontece? É o terapeuta que direciona o cliente onde ele quer levá-lo. Né? Então agora você vai voltar 5 anos no tempo e vai se lembrar onde você está. Isso é o terapeuta que quer levá-lo àquilo. Então, para Erickson, funcionava como: o terapeuta tem suas curiosidades, o terapeuta sabe o que está buscando e conduz o cliente nesse sentido. Mas será que é isso que o cliente precisa? Então ele trabalhou nesse aspecto de uma nova hipnose, onde ele consegue colocar o cliente em estado hipnótico sem transe. Tá? Mas como isso é possível? Simples. Quando nós pensamos em hipnose, é o poder que algo ou alguém exerce sobre a mente do indivíduo para conseguir trazer de fora conteúdos inconscientes. De dentro para fora, conteúdos inconscientes. Então, quando um homem, por exemplo, está com a esposa na mesa, e aí a amiga dela chega com um decote enorme, e ele não consegue tirar o olho daquele decote, isso é um processo hipnótico. Ele está hipnotizado por aquilo, porque ele não consegue enxergar mais nada. Ele disfarça olhando para o lado, para cima, mas o tempo todo ele quer olhar na direção daquele decote. Então isso é uma forma de hipnose. Tá? Quando se trabalha isso nessa forma de terapia, ele vai conversando com a pessoa, se utilizando de metáforas, e sem que a pessoa perceba, ela começa a ter acesso ao inconsciente, porque ela vai desenvolvendo uma confiança e acaba sendo levada a isso. Tá? A conversa começa a se tornar interessante para ela, mas na verdade o terapeuta está dando pano, né? Está dando corda, não para a pessoa se enforcar, né? Mas para a pessoa conseguir sair do buraco.
Então, ele vai auxiliando ela, mas o cliente é co-criador do processo terapêutico e não apenas passivo, né, como na hipnose clássica. Essa é a diferença principal. Então, como isso funciona? Nesses estudos aqui, que muitas pessoas vêm falar, não, eu gosto do jeito que você faz os estudos, a forma como você conduz, tem um pouco disso, tá? Nessas metáforas, nessas analogias, nesses exemplos, quando você se percebe, você está pego. Então pode ter tido, por exemplo, pessoas que estão assistindo em casa o estudo, na televisão, tá o marido e a esposa. E aí eles estão assistindo, legal o estudo, né? Eu gosto do jeito que o cara fala, tal. E aí eu falo uma coisa que mexe na dinâmica deles e dá aquele silêncio. O marido está fazendo uma coisa errada, assim, aos olhos dele. Quando eu cito, por exemplo, a pessoa fica assistindo pornografia escondido, a esposa nem se identifica com essa fala, mas aí o marido dá aquela travada na cadeira. Ai, meu Deus. Se eu olhar para minha esposa agora, ela vai saber que eu faço isso. Nesse momento ele está hipnotizado. Para onde eu conduzi-lo naquele sentido, se ele confiar em mim, ele vai seguir. Se ele não confiar, ele desliga a televisão. Não, mas agora eu acho que esse cara já está falando muita besteira. É nesse sentido que funciona a terapia ericksoniana, tá? Não que isso aqui seja um estudo desse nível, mas é só para mostrar para vocês que é mais fácil do que se parece conduzir uma pessoa em direção ao seu próprio inconsciente, tá? Conduzir, não empurrá-la, não jogá-la, não forçá-la, conduzir. A Isabela diz que eu hipnotizo, né? Eu tenho curso de hipnose clássica também, já trabalhei com isso em consultório, mas eu concordo com o Erickson, eu acho que fica uma coisa muito do terapeuta querendo descobrir um segredo, mas funciona, tá? Também auxilia muita gente, mas eu compartilho mais da opinião do Erickson do que da hipnose clássica. Aí a Adri pergunta, e quando a criança desenvolve a agressividade? Terapia? Porque o meio dela pode estar agressivo, ela pode ser agressiva. Quando você inclui o aspecto espiritual, então envolve um monte de outras coisas. É muito complicado. É por isso que eu faço esses estudos, porque essas perguntas não têm uma resposta prática. Se eu te der essa resposta prática, eu estou fazendo um compromisso com você de que tem um jeito simples de curar isso, e aí sim você iria parar no meu consultório. Mas eu não vendo esse tipo de saúde, tá? Eu vendo a busca, eu vendo a reflexão. A criança desenvolveu agressividade, isso é um sintoma. Este sintoma tem uma causa. Se a causa não está facilmente visível, é necessário de alguém com ferramentas mais potentes para auxiliar a enxergá-la. E aí você tem psicodrama, você tem ludoterapia, você tem um monte de outras terapias voltadas para a criança que auxiliam na percepção do que pode estar acontecendo a ela. Tá? Então dizer a criança tem agressividade por isso ou por aquilo é um erro. Quando eu cito esses exemplos, eles são sempre rudimentares para que a pessoa que está ouvindo o estudo fale, entendi. Mas não é só isso que explica tudo, tá? Essa questão do decote pode ser um carro muito bonito, pode ser uma mulher ou um homem muito bonito, pode ser um professor falando na aula e a aluna fica, nossa, esse cara sabe demais, eu preciso ouvir tudo que ele fala, e aí quando ela percebe a opinião dela está mudada, entende? Isso acontece muito quando nós estamos na faculdade. Ideologias nos são trazidas assim, né? E isso é uma forma hipnótica. A Eliane disse que tinha um dentista que fazia obturações usando hipnose sem transe. E nesse curso eu vi pessoas arrancam siso sem anestesia, vídeos todos filmados ao vivo assim, de partos naturais realizados só com hipnose, onde a mulher não sentiu dor nenhuma. Então funciona, tá? Mas nós estamos aqui apenas diferenciando uma da outra. Então agora que nós sabemos o que é o método ericksoniano, nós voltamos para aquele slide. Os métodos ericksonianos igualmente oferecem uma grande contribuição terapêutica para esses como para outros tormentos, que não podem ser desconsiderados, desde a sua apresentação gestual, durante a consulta, até aos confrontos estratégicos com o conflito da irritação e da violência. Vejam, desde o momento em que os gestos apresentam isso na consulta, então eu chego lá nervoso, eu chego batendo, eu bato na cadeira, eu fico com aquela postura agressiva, o terapeuta ericksoniano está observando isso. E a partir disso,
né, ele começa a criar confrontos estratégicos com o conflito da irritação e da violência. Como? Mediante a apresentação discreta de novas metas que interessem ao inconsciente que se encontra no comando desse mórbido procedimento. Sabe quando você fala para uma criança: duvido que você arruma o seu quarto em menos de 5 minutos. Isso é hipnose ericksoniana. Tá? Porque você pega aquela hiperatividade dela, na bagunça que ela fez, e gera um confronto com esse inconsciente dela, fazendo aquela energia ser canalizada na direção de algo construtivo, porque você não vai destruir aquilo. Então o indivíduo chega xingando, falando, e você ajuda ele a perceber que ele pode canalizar aquilo de outra forma. Aí o cara vai para um karatê, vai para um jiu-jitsu, vai para uma yoga, vai para uma hidroterapia, uma hidroginástica, porque ele é desafiado nesse sentido. Tá? Então, através dessas metáforas, o terapeuta ericksoniano vai incomodando o conflito de forma que o indivíduo se movimente na direção de atuá-lo. E aí, depois que esse cara está lá fazendo o jiu-jitsu, rolando para lá e para cá, com um cara com o dobro do tamanho dele, a chance dele gritar no trânsito se torna muito menor e ele começa a perceber que a cura estava mais perto do que ele imaginava. Onde eu enxergo isso com clareza? Quando você pega esses lutadores de MMA, do UFC, do Bellator e etc., dificilmente, pelo número de lutadores que tem e pelo nível de adrenalina que os caras vivem, dificilmente você ouve falar que esses caras brigaram em balada. Foi para uma boate, deu um soco e arrebentou um cara na rua. Quer dizer, eles são os melhores do mundo, são os caras que têm certeza que vão ganhar uma luta, mas eles não entram em briga de rua, justamente porque eles treinam tanto, eles levam isso tão a sério como uma coisa profissional, que eles não precisam provar isso fora dali. Tá? E isso se aplica a qualquer situação da vida de um indivíduo. O indivíduo que trabalha honestamente pelo dinheiro e sabe a dificuldade que é ganhar 5 mil reais, não vai roubar 500 reais de um pai de família. Tá? Porque ele não enxerga isso como uma brincadeira. Ele associa a crença dele ao esforço. E onde eu vejo isso na prática? Vocês que têm casas espíritas, que têm fraternidades cristãs, vocês que são do EJOC, na Igreja Católica, de juventudes evangélicas, e do Exército, eu vou falar os nomes aqui, Léo, Demolei, Rotaract, que saem para pedir comida nas casas, porque vocês fazem muito isso, vai pedir óleo, vai pedir feijão, vocês sabem que quem mais dá são os pobres. Quando você bate numa casa com cerca elétrica, portão eletrônico e piscina, normalmente a pessoa nem sai do interfone para falar com você. Quando você bate numa casa que só tem uma cerca de madeira e um terrão batido, normalmente a pessoa te traz pelo menos um saco de feijão ali. É disso que eu estou falando. Tá? Então, o terapeuta ericksoniano vai no sentido de tentar auxiliar o indivíduo a mexer naquela energia para que aquela energia atuando possa ser canalizada para uma outra região e o conflito se resolva. Ok? Vamos ver aqui. Então vamos em frente. Voltando a Joana. Há sempre uma grave preocupação terapêutica ancestral para a busca do porquê, da origem do distúrbio, o que é muito válido. No entanto, também merece cabido redefinir-se papéis e despertar-se para novas estruturas de referência. Se temos um no entanto aqui, significa que ela desaprova a fala anterior, correto? A Eliane Cruz concordando aqui que os pobres é que doam mais. Só quem falar o seguinte, não, o pobre não doa mais, nunca foi pedir na rua. Eu já fui pedir na rua, eu sei que pobre doa mais, né? E todas as pessoas que pedem na rua, pobre doa mais, tá? Pode ser que não doe em quantidade, porque não tem, mas em disponibilidade, pode pelo menos ir até o portão, conversar com você, ou te ajudar e falar, vai naquela mercearia que o Zé ali é bom para doar coisa. Ele te ajuda, se ele não doa o objeto, ele doa o tempo. Alguns até te chamam para dentro de casa para tomar água, mas dificilmente isso vai acontecer na frente de mansões. Dificilmente, não é impossível. A parte também confirma aqui, ó, e são os que mais pagam certo. Isso é verdade, né? Vão lá na fila
dos crediários. Eu lembro que uma vez eu comprei alguma coisa na Pernambucanas por crediário, a fila estava sempre lotada. Os pobres pagam mesmo. Mesmo que seja valores que para a maioria são considerados pequenos, tá? Vejam bem, deixa eu explicar isso, porque não sei quem foi que falou aqui, você não precisa explicar, tem pessoas que não entendem, mas elas precisam entender, porque eu quero que todos tenham acesso a esse estudo, tá? Então a justificativa é, quando eu falo pobres, tá? Eu não estou falando das pessoas pobres de espírito, eu estou falando daquelas pessoas que vivem a pobreza, tá? Não o indivíduo que é pobre de fachada, mas é traficante, mas é pilantra, mas é desonesto. Eu estou falando daquela pessoa que pega 3 ônibus, é honesta, devolve o troco certo, se deram um troco na mão dela, deste pobre que eu estou me comunicando, tá? Porque gente mal educada e gente avarenta tem em todas as classes sociais, mas a incidência de doações é maior quando você busca em bairros pobres do que quando você busca em bairros ricos, tá? Esse é o ponto que eu estou querendo colocar aqui. Então, há sempre uma grave preocupação. Ela considera grave, mas eu acredito que ela está dizendo no sentido de intensidade. Terapêutica ancestral para a busca do porquê, da origem do distúrbio, o que é muito válido. No entanto, também merece cabido redefinir-se papéis e despertar-se para novas estruturas de referência. Compartilhando uma experiência pessoal, há cerca de, nem lembro, 10 ou 12 anos. Eu fazia terapia com uma psicanalista e eram 3 vezes por semana. Eu era o cliente. Eles chamam paciente. E nós estávamos em um processo de um namoro que eu estava vivendo que não estava muito bem. Mas quando eu trazia a imagem da minha namorada, ela era uma pessoa que o pai era uma figura pública. Então eu não queria envolver aquela figura pública no meu processo terapêutico. Eu falava da namorada, e em dado momento a minha psicóloga perguntou: posso fazer uma pergunta? Quando um psicanalista fala desse jeito, pode ter certeza que ele está enfrentando muita resistência dele mesmo. Disse sim. Quem é essa namorada sua? Vamos supor que ela chamasse Neuza. Quem é essa Neuza? Eu levantei do divã e olhei para ela. Como assim? Eu queria saber quem é essa Neuza. Ela é filha de quem? Quem é o pai dela aqui na cidade? Porque do jeito que você está falando, eu começo a achar que ela não existe, que ela é uma criação da sua mente. Aí naquele momento eu me levantei, fui embora e não retornei mais. Por quê? Porque ela invadiu isso aqui. A curiosidade dela ultrapassou a minha necessidade terapêutica, né? E ainda me acusou de estar inventando uma situação, né? Mas o que ela queria? Como eu colocava os locais que eu frequentava com a namorada, porque os locais não dava para esconder, ela começou a associar que estava lidando com alguém que namorava um peixe grande. Eu não era, mas a namorada podia ser. E aí a curiosidade dela falou mais alto, ela estragou o processo terapêutico e perdeu muito com isso. E depois ouvi falar que perdeu outras pessoas também. Então vejam, essa preocupação na busca do porquê pelo terapeuta não é algo importante. Então, quando a pessoa fala assim, por exemplo, ontem eu tive um problema de orientação sexual com meu marido. Se o terapeuta pergunta, o que aconteceu? Essa pergunta é invasiva, tá? O importante seria, como isso te afetou? Se você não quiser contar o que aconteceu porque é constrangedor, tudo bem. Mas a curiosidade do terapeuta às vezes leva ele, sem perceber, a fazer essas perguntas, né? Terapeutas que estão começando, ou terapeutas que já estão cansados de ser terapeutas e já estão igual o Silvio Santos, assim, falando qualquer coisa sem ligar, porque já tem um nome feito. Estes normalmente costumam invadir esses espaços, tá? Então, se você entra em uma terapia onde você tem que ficar explicando o que está acontecendo na sua vida, isso não é positivo, tá? É muito mais uma necessidade do seu terapeuta do que da sua. Sugiro que você comece a cobrar dele também, ao invés de só pagar. Continuando. Através do choque emocional, utilizando-se de conduta equivalente ou indiretamente, mediante criatividade que induz o paciente à conquista de harmonia e dos seus benefícios, deve-se recorrer a narrativas que produzem interesse.
nas quais se podem introduzir palavras-chave que serão entendidas pelo inconsciente e logo decodificadas, para erguê-lo ao patamar da razão, do entendimento, da amizade. Aqui ela está explicando como funcionar como um terapeuta ericksoniano. Ah, mas Vitor, esse estudo é só para psicólogos? Por que ela escreveu um livro de série psicológica conversando com os terapeutas? Essa terapia ericksoniana ela ultrapassa os meios do campo da psicologia. Tá? Ela já está sendo usada como coaching ericksoniano, empresas, palestras motivacionais, cursos oferecidos que custam inclusive uma fortuna. Então, essa questão ericksoniana está muito mais na sua vida do que você imagina. Nas propagandas de televisão que te levam a comprar coisas, né? Naquelas palestras ou religiosas, cultos, pregações, palestras que te levam a deixar o seu dinheiro na igreja, na casa espírita, isso tudo tem um processo hipnótico acontecendo. Elas estão fazendo dessa forma e você não percebe. Vejam, através do choque emocional, utilizando-se de conduta equivalente ou indiretamente. Como seria esse choque emocional utilizando de consulta equivalente? Eu não vou fazer isso como terapeuta, mas seria devolver para você o que você está trazendo. Então, se você chega na terapia gritando, eu grito. Eu grito. Para te mostrar, te espelhar ou te levar a se irritar. E aí você pode vir para cima de mim. Quando a relação já está totalmente bem construída entre o terapeuta e o cliente sabe que o terapeuta está ajudando ele a se enxergar. Então você cria essa situação para que o cliente se enxergue nela e possa ressignificar. Ou então, indiretamente, mediante criatividade, que induza o paciente à conquista de harmonia dos seus benefícios. Como? Recorrendo a narrativas que produzam interesse, nas quais se podem introduzir palavras-chave que serão entendidas pelo inconsciente e logo decodificadas, para erguê-lo ao patamar da razão, do entendimento e da amizade. Então, às vezes, o terapeuta está ali falando com você, porque, por exemplo, essa situação às vezes acontece quando a criança às vezes tem inveja, né? Então, aí quando a criança tem inveja, aí o teu inconsciente capta, opa, será que não é inveja que eu tô sentindo? Aí depois você fala, aí o cliente fala, enquanto você estava falando aí, eu acho que eu identifiquei que eu tenho inveja também. Ah, puxa. E esse puxa, na verdade eu sei. Eu identifiquei isso. Mas se isso não ressoasse com o seu inconsciente, então isso estaria em mim, não em você. O grande problema é que a maioria dos terapeutas que não se direciona para a terapia, costumam identificar que aquilo que ressoa neles é do cliente e ficam forçando o cliente a chegar àquela conclusão. Ah, isso aí é um aspecto de inveja, inveja, eu vou fazê-lo chegar na inveja. E a inveja? Enquanto o cara não fala, eu tenho inveja, o terapeuta não se sente satisfeito, ok? Então, essa seria uma forma de conduzir. Eu posso usar isso com o meu filho? Pode usar isso com o seu filho, é o que eu falei. Duvido que você consegue arrumar o seu quarto. Ah, como seria legal chegar em casa e ver a louça lavada. Isso é você produzindo mudanças, tá? Indiretamente, levando a pessoa a concluir isso. Jogando aquelas palavras assim, né? Namorada, namorado, faz muito isso também, né? Quando a pessoa está ali passeando no shopping e fala, nossa, olha aquela camisa que linda, nossa, olha aquele cachorro, aquela camisa eu joguei para você indiretamente e no meu aniversário eu sei que você vai aparecer com ela, eu vou fingir que estou super surpreso, mas na verdade eu te induzi a comprá-la e você não percebeu. Nós fazemos isso, né? Mais do que imaginamos. Continuando. Em casos de portadores de esquizofrenia, irritadiços e violentos, provavelmente essa terapia não lhes conceda a saúde desejada, mas lhes pode brindar a contribuição valiosa para uma existência social harmônica, despertando-lhes a afetividade e a motivação, o interesse e a responsabilidade que lhes constituem desafios difíceis de serem assimilados. Em casos de portadores de esquizofrenia, irritadiços e violentos, provavelmente essa terapia não lhes conceda a ajuda desejada, a saúde desejada. Por quê? Vamos aqui, ó.
no transtorno esquizofrênico, sem dúvida a terapêutica psiquiátrica faz-se relevante e necessária. Não obstante, a psicológica também possa ser introduzida no momento adequado. Ou seja, quando se trata de esquizofrenia, que é a doença crônica do campo psicológico, não adianta só a psicologia. Eu trabalhei em uma santa casa e eu lembro que em um momento eu estava no pronto-socorro e o indivíduo chegou num surto psicótico, esquizofrênico em surto psicótico. Ele tinha 1,90 m e pouco de altura, era imenso e grande, né? Forte assim, não gordo, forte. Ele chegou, começou a tirar toda a roupa dele, ficou pelado no pronto-socorro e começou a dar soco em enfermeira. Olha, quem estava normalmente quando tem o pronto-socorro ali, tem aquelas salas de medicação, né? E tem muita gente que vai para conseguir atestado médico. Vocês sabem como funciona, né? Eu vi isso com mais clareza quando eu estava lá. É muita gente que não precisa de ajuda indo buscar ajuda. Prefere ficar 4 horas no hospital do que trabalhar 6 na empresa. Mas enfim. Nesse momento que o cara começou a brigar com todo mundo, foi um milagre coletivo, porque todo mundo se curou. Todo mundo levantou e andou, né? O pessoal saiu correndo, não ficou ninguém no pronto-socorro. Ficou parecendo aquelas instalações quando o pessoal que desarma a bomba da polícia chega. Todo mundo para trás. E aí estava todo mundo para trás, atrás da parede, olhando o cara no seu surto psicótico, e ele ficava chamando: vem aqui para cima, eu vou arrebentar vocês. E alternando com discursos religiosos. Aí um enfermeiro me cutucou e falou assim: vai lá, você não é psicólogo? Rapaz, o que um psicólogo pode fazer com um cara em surto? Né? E a maioria das pessoas tem essa visão de que a esquizofrenia pode ser resolvida pelo diálogo. Não pode, meu amigo. O cara está enxergando monstros ali, eu estou chegando perto dele, ele está enxergando demônios, está enxergando Jesus, ele está enxergando isso. Não tem como dialogar. Precisa de intervenção psiquiátrica, precisa dar o medicamento. Depois que o cara está tratado farmacologicamente, aí a psicologia pode auxiliá-lo a viver melhor, mas não a curar a esquizofrenia e não a manter o estado dele sem medicação, tá? Então, muita gente não quer, eu não quero que meu filho seja medicado, eu vou tentar tratá-lo sem medicação. É igual o parto em casa, faça por conta e risco, tá? Há uns 20 dias, uma mulher que era defensora do parto humanizado realizado em casa, brigava por isso, que tinha que ser desse jeito, que não precisa de hospital, morreu parindo em casa. Então, por complicações durante o parto que não teriam matado ela se ela tivesse feito em hospital. Por isso eu sempre coloco assim: experimentalismo você deixa para os cientistas. Eu, pelo menos, deixo. Faça da forma que nós ainda temos certeza. Quando isso tudo estiver completo e houverem outras alternativas, você as utiliza com segurança, tá? Então, tratar o seu filho esquizofrênico apenas com psicologia, sem medicação, sem acompanhamento psiquiátrico, é por sua conta e risco. Se um dia ele subir em cima de um carro, quebrar um carro na pancada, eu atendi um que estava andando na Praça Matriz lá da minha cidade, pegou o bebê de uma mulher do colo dela e saiu correndo, com o bebê da mulher no colo. Ele tinha um transtorno, a esquizofrenia dele fazia sentir que ele era uma criança, então ele achou que era só um amiguinho, pegou o bebê para brincar e correndo no meio da cidade com o bebê da mulher. Se ele tropeça, já sabemos o fim da coisa. Então fique ciente disso aí, tá? E a Joana confirma esse pensamento de que no caso específico de esquizofrenia, deve-se atuar com um psiquiatra. A psicologia auxilia na qualidade de vida, mas não trata o transtorno. Espera aí, deixa eu ver aqui. A Isabela pergunta se os psicólogos têm resistência a aceitar tratar esquizofrênicos. Não. O psicólogo trata o esquizofrênico, mas não se pode colocar no psicólogo a expectativa de que o surto vai desaparecer, de que a esquizofrenia vai diminuir. O psicólogo auxilia o esquizofrênico a viver melhor em sociedade, né? Abre espaço para o esquizofrênico poder vivenciar as coisas dele. Então, o cara pode chegar no psicólogo e falar: eu tenho um chip implantado na cabeça. Todo mundo vai falar para ele que ele é louco. O psicólogo não. E o que esse chip faz? Esse chip fica me dando comandos. Quais comandos? Ele vai dando espaço para o cara poder vivenciar aquela insanidade e de forma talvez analise, tá?
eu sugiro que assistam o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, com o Robin Williams, porque tem uma cena dele no hospital psiquiátrico que é maravilhosa, e eu não vou contar para não dar spoiler, mas vocês vão entender a diferença entre o indivíduo atuando psicologicamente no esquizofrênico de um indivíduo atuando apenas farmacologicamente, tá? As duas precisam se integrar, mas nesse caso específico, a psiquiatria é mais necessária do que a psicologia. Só com a psiquiatria o indivíduo pode ficar contido com baixa qualidade de vida, mas só com a psicologia o indivíduo não fica contido. Então, eu estou dizendo assim, se você tem dinheiro só para uma consulta, vá num psiquiatra, tá? E acompanhe com o psiquiatra. Não invista na psicologia, porque você pode ter surpresas desagradáveis no caso da esquizofrenia. Continuando, hein, Joana? A Cristina já assistiu o Patch Adams. Você sabe a cena que eu tô falando, né, Cristina? Quando o rapaz precisa ir ao banheiro e ele o auxilia. Aquilo é uma atuação para melhorar a qualidade de vida do esquizofrênico. A mudança interna do paciente por meio da conversação que aborda o transtorno sem o enunciar, ou seja, indiretamente, usando as expressões que normalmente o ferreteiam, mas agora apresentando significados diferentes, como, por exemplo, louco e loucura, amor e afetividade, infelicidade e desgosto, em contexto próprio, soarão de maneira salutar no esconderijo do inconsciente, onde o mesmo se refugia e de onde poderá ser retirado sem danos para o comportamento. A mudança interna por meio da conversação que aborda o transtorno sem enunciar. Nós não vamos falar do seu problema. O terapeuta vai te conduzir, ou você vai conduzir a pessoa, você que faz entrevista fraternal, você que atende pessoas, vai auxiliá-las a perceberem a coisa sem falar da coisa. Tá? Vai atuando, comendo pelas beiradas ali, né? Atuando superficialmente, e quando ela se der conta, ela se aprofunda. Tá? Então, quando eu chego em uma pessoa e falo, você tem um transtorno bipolar, vamos tratar o seu transtorno bipolar, eu faço o transtorno bipolar dela se esconder lá no recôndito inconsciente e ele não sai de jeito nenhum. Como é isso na prática? Você falar para o seu filho, nós vamos no dentista, e ele não vai, ou você falar para o seu filho, vamos tomar um sorvete, e aí no caminho você aproveita para levá-lo ao dentista e depois dá o sorvete. Tá? Então é mais fácil acessar conteúdos dolorosos da mente indo sem que ele perceba que você está chegando, porque se ele perceber que você está chegando, ele se esconde mais ainda. Ele já está na sombra porque não quer aparecer. Não adianta achar que é só chegar lá que ele vai se mostrar. Não vai. Usando as expressões que normalmente o ferreteiam, mas agora apresentando significados diferentes, como, por exemplo, louco e loucura, amor e afetividade, infelicidade e desgosto em contexto próprio. Soarão de maneira salutar no esconderijo do inconsciente, onde o mesmo se refugia. Tá? Então, eu não vou falar para o indivíduo, você é louco, você é esquizofrênico, é o que eu disse. Tem um chip na sua cabeça? Então tem. Mas o que esse chip emana? E aí, com isso, nós vamos descobrindo. Esse chip manda eu ficar quieto, manda eu ficar quieto, manda eu ficar quieto. Por que esse chip manda eu ficar quieto? Porque eu vi coisas que eu não podia ter visto. E aí talvez descubra que quando ele tinha 5 anos de idade, ele viu o pai dele tendo relações sexuais com outra mulher que não era a mãe dele. E o pai dele falou para ele, se você contar para alguém, eu te mato. E ele ficou com aquilo registrado. E lá na frente, quando ele se pegou em uma situação parecida, já com predisposição, esse aspecto enunciou a esquizofrenia e foi nisso que ele ficou focado. Então tem esquizofrênicos melancólicos que querem cometer suicídio, tem esquizofrênicos paranoicos que querem atacar as pessoas, se sentem atacados. Como eu sou esquizofrênico é determinado pelos conteúdos que eu trago. E esses conteúdos se manifestam pela esquizofrenia, mas não necessariamente são os causadores dela, tá? Pode ser uma doença, pode ser uma disfunção, inclusive cerebral, e não há nada que se possa ser feito para evitar em alguns casos. Isso é muito importante ter em mente. Ah, meu filho ficou esquizofrênico, onde foi que eu errei? Não vá por esse caminho, senão daqui a pouco quem está psicótico é você. É trabalhar com o que está nas suas mãos. Perdão. Seguindo. Descoberto o conflito,
A abordagem sugerirá, mediante linguagem própria, em confrontação indireta, a maneira como o paciente tomará conhecimento da dificuldade, usando-se palavras com interpretação positiva, que irão diluir a fixação perturbadora que as mesmas produziam anteriormente e o levavam à fúria e ao desinteresse pela convivência em sociedade. Okay? Quem faz muito esse aspecto são empresários, pessoas do setor de recursos humanos, né? Nós chamamos isso de sanduíche. Quando eu vou te demitir, eu faço um sanduíche. Eu te dou uma notícia boa. Olha, o seu trabalho aqui na empresa é maravilhoso. Nós estamos muito satisfeitos com a sua produção. Aí eu dou a notícia que eu quero. Mas nós estamos passando por um processo de corte de gastos e infelizmente teremos que demiti-lo. E aí eu coloco outro pão do sanduíche. Mas fique atento que você é o primeiro da lista. Quando as coisas melhorarem, nós chamaremos você de volta. E aí eu te dou duas coisas boas e no recheio aquela ruim. Tá? Então eu vou auxiliar esse indivíduo a lidar com uma situação que é extremamente complexa e difícil, de uma forma que ele não se sinta tão humilhado, tão envergonhado com aquilo, transformando aquilo em uma situação comum, porque na verdade é. Qualquer coisa que você trouxer para terapia é comum. Ah, eu sou pedófilo. Ok, vamos trabalhar a sua pedofilia. Ah, eu tenho vontade de matar a minha mãe. Ok, vamos trabalhar essa vontade de matar a sua mãe. Porque isso não pode assustar o terapeuta, e não pode fazer o indivíduo ter vergonha de falar. Quando isso está estabelecido, é minimizado o aspecto caótico da situação e o indivíduo tem uma motivação maior para trabalhar aquele conteúdo nele. Então, esses palestrantes, por exemplo, que chegam acusando, nós vamos para o inferno, nós vamos para o umbral, se você não mudar o seu comportamento, você vai ser levado para outro planeta, é a última chance de encarnação na Terra. Esse indivíduo está fazendo completamente o oposto, né? Você sai de lá pensando, meu Deus, amanhã eu preciso virar santo. E, na verdade, não é bem assim. Essa cobrança é dele com ele mesmo, tá? E ele quer te vender isso também, mas, na verdade, não precisa comprar. Viva com o que é seu. Seguindo. Com vagar, estabelece-se um lastro de confiança entre o enfermo e o seu terapeuta, que se manterá a um passo distante, embora conservando-se seu amigo e não mais aquele que pretende penetrá-lo com a sonda da inquirição, a fim de descobri-lo no seu escondedouro secreto, onde sua vida se desenvolve com liberdade e sem limitações coercitivas impostas pelo relacionamento social, suas leis e compromissos. Com vagar, ou seja, lentamente, estabelece-se um lastro. Ser psicólogo deve ser muito difícil. Ser humano é muito difícil e o psicólogo atua nisso. Se ser humano fosse fácil, seria fácil ser psicólogo. Mas é difícil qualquer profissão. A psicologia exige um pouco mais de equilíbrio, concentração e neutralidade. Então, quando eu sou muito afetado pelo que é do outro, porque eu não faço terapia, eu normalmente não sou um bom terapeuta. Então, devagar, esse laço entre terapeuta e cliente vai se construindo. Tá? As pessoas falam, eu estou um mês em terapia e não vi resultado, mas o primeiro ano de terapia, normalmente é um ano de terapia para que você e o terapeuta comecem a saber como funcionam. E aí você começa a se sentir confiante. Por mais que você admire a pessoa, você não vai confiar nela da noite para o dia. Nossa, eu não vejo a hora de me encontrar com o Divaldo Franco, por exemplo, que é um marco no espiritismo. Você vai encontrar o cara e vai falar o que para ele? Olha, Divaldo, eu tenho uma chance de encontrar com você. Eu queria falar que eu sou uma pessoa viciada em pornografia e eu faço uso de maconha. Você vai falar isso para ele? Não. Então, por que você falaria isso com o seu terapeuta? Primeiro, você vai de forma superficial. Se o terapeuta for bom, ele também não vai ficar com uma inquisição para tentar descobrir o que está acontecendo exatamente, forçando a sua mente. E depois de um tempo, isso acontece, ó. Um lastro de confiança entre o enfermo e o terapeuta se manterá um passo distante. Tá? Nós já vamos indo para o encerramento. Né? Não é aquele terapeuta que fala, então eu vou pegar o telefone, eu vou ligar para sua mãe, eu vou falar com ela, porque ela não pode te tratar assim. Eu quero que você chame a sua mãe aqui, porque eu quero conversar com a sua mãe também. Não, tá? Ele fica um passo distante. Tá? Se for um terapeuta familiar, vai envolver família, mas é aquela coisa de não se envolver emocionalmente. E aí, você foi na festa ontem, como é que foi? Isso é envolvimento emocional. O terapeuta está um passo distante.
Se você não quiser falar da festa, é um direito seu não falar da festa. Se o seu terapeuta trabalha com esse tipo e você gosta desse tipo, então já está fortalecido o vínculo e a cura começa. E não aquele que pretende penetrá-lo com a sonda da inquirição a fim de descobri-lo no seu escondedouro secreto, né? Para matar a própria curiosidade ou para provar a si mesmo como um bom terapeuta. Estabelecidas essas metas prioritárias, o enfermo poderá conquistá-las com segurança, desse modo realizando suavemente a mudança interna das aspirações e abrindo-se a novas experiências, saudáveis quanto compensadoras. Estabelecidas essas metas prioritárias, o enfermo poderá conquistá-las com segurança. Vejam, poderá. Então, tudo isso que acontece para criar um sentimento de tranquilidade entre cliente e terapeuta é apenas para que haja a possibilidade do cliente se resolver, porque tudo vai depender do quanto o cliente se envolve na própria terapia. Quanto mais ele terceiriza para o terapeuta, menos resultados ele vai enxergar. O terapeuta cresce e se desenvolve melhor como terapeuta, mas o cliente permanece como estava e vai achar que a terapia não fez diferença nenhuma. Ok? Próximo encontro, começaremos o capítulo 3.2, Insegurança Pessoal, parte 1, dia 24 de fevereiro, ok? Peço desculpas aí porque foram 3 minutos de extensão do tempo do que era para ser o estudo. Agradeço à Rede Amigo Espírita pelo espaço, agradeço a todos vocês, né? Espero que essa parte da psicologia tenha ficado mais clara, né? Muito obrigado a todos vocês pelos comentários. Como sempre, nem todos eu sou capaz de responder, porque tenho tempo, tenho muita coisa envolvida, mas de qualquer forma, vocês da Rádio Amigo Espírita também, meu muito obrigado, vocês do SoundCloud e do YouTube, ok? E aos companheiros que fazem os 2 estudos, nos veremos na terça-feira. E aos que fazem apenas esse, quarta que vem começaremos então a insegurança pessoal, parte 1. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana, muita paz.